Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o Teorema de Laplace. Tá? Nós já aprendemos como calcular determinantes de matrizes de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. E o Teorema de Laplace serve justamente para você calcular o determinante de matrizes de ordem maior que 3. Na realidade, ele é recomendado para você calcular determinantes de ordem maior que 3. Mas você pode calcular, você pode usar, melhor dizendo, o Teorema de Laplace, tanto na ordem 2 como na ordem 1. Eu só não recomendo porque, como vocês vão poder notar, ele é um pouquinho mais difícil do que as outras regras. Então aqui, por exemplo, eu vou iniciar mostrando o Teorema de Laplace calculando o determinante de uma matriz de ordem 3. E se você comparar com a regra de Sarrus, por exemplo, pode ter certeza que você vai achar a regra de Sarrus mais fácil. No entanto, você tem a necessidade de aprender o Teorema de Laplace, porque é só com ele que você resolve de ordem 4 em diante, tá bom? Então, como eu disse, eu trouxe aqui ordem 3, só para que você entenda como é que funciona o teorema, e aí depois eu posso trazer até outros exemplos, utilizando matrizes de ordem 4 ou até mais, tá? Então vamos lá, vamos tentar entender. O que acontece é o seguinte, então, eu tenho aqui uma matriz, como vocês podem notar, de 3 linhas e 3 colunas, portanto ordem 3, e eu vou calcular o determinante, só que eu não vou usar a regra de Sarrus, eu vou utilizar o importantíssimo Teorema de Laplace. Tá? Para isso você deve fazer o seguinte, você deve escolher uma fila. Quando eu falo fila, pode ser linha ou pode ser coluna, tá? E aí fica a sua escolha. Você vem aqui na matriz e vai escolher uma linha ou uma coluna para poder aplicar o Teorema de Laplace. Só que antes da gente começar, eu vou dar uma dica e daqui a pouco vocês vão entender o porquê dessa dica. Como eu disse, você pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna, mas dependendo da sua escolha, você pode ter um trabalho menor ou maior. E a sugestão que eu dou é a seguinte, você escolha ou a linha ou a coluna, tanto faz, que possua mais zeros. Daqui a pouco vocês vão entender porquê. Então aqui, como tem esse zero, tem duas opções que são boas para iniciar. É escolher ou a segunda linha ou a primeira coluna, tanto faz, tá? Porque eu vou pegar de qualquer forma esse número zero. Então eu vou escolher a segunda linha, tá certo? Então como é que vai ficar o determinante da matriz A de acordo com o Teorema de Laplace? O que é que diz o teorema? Que você deve pegar cada um desses elementos e multiplicar pelo respectivo cofator, e depois você soma tudo. Aqui, por exemplo, você tem o elemento A21, né, que pertence à segunda linha, primeira coluna. Então, você vai multiplicar pelo C21, tá? Aí mais, que elemento é esse? O A22, você vai multiplicar pelo C22. E finalmente esse elemento, que é o A23, segunda linha e terceira coluna, você vai multiplicar pelo C23. Então, recapitulando, eu escolhi a segunda linha, que tem A21, A22 e A23. E aí, cada um deles eu multiplico pelo respectivo cofator, C21, C22 e C23. Pronto, quando eu fizer essa conta, a resposta é imediata. Você vai ter o determinante da matriz A. Agora você vai entender o porquê de escolher a linha que tem mais zeros. Veja só. Aqui, por exemplo, eu já sei quem é o A21, que é zero. No entanto, sabendo que esse valor é zero, eu não preciso calcular esse. Por que eu não preciso? Porque qualquer número vezes zero é zero. Portanto, escolhendo esse valor aqui, eu vou eliminar de imediato esse cofator e aí o meu trabalho vai ser menor. Ou seja, quanto mais zeros você escolher, menor é o seu trabalho, tá? Então aqui eu já sei que vai dar zero, não vou precisar calcular esse, mais o A22, que está aqui, é o 4, vezes o C22, mais o A23, que é 5, vezes o C23. Agora me resta calcular o C22 e o C23. E foi isso que nós aprendemos na aula anterior, né? Como calcular um cofator. Então, nós temos assim, CJ, essa é uma fórmula que eu apresentei na aula anterior, né? A fórmula de cofator, que é menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante IJ. Tá? Então, vou precisar do
C22 e C23. Então vamos lá, quem é o C22? Menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes o D22. Então o C22 é menos 1 elevado à quarta potência. Agora quem é o D22? Né? Eu retiro a segunda linha e a segunda coluna. Então se eu retirar essa coluna aqui, ó, vai sobrar 2, 3, 6 e 1. E aí eu tenho esse determinante de ordem 2. Então, C22 igual a menos 1 elevado à quarta potência, que é 1, né? Base negativa expoente para ficar positivo. E aqui eu faço a conta, né? 2 vezes 1 é 2, menos 6 vezes 3, 18. Então, C22 é igual a 1 vezes 2 menos 18 dá menos 16. Portanto, C22 é menos 16, tá? Então, já sei esse valor, é menos 16. Falta calcular o C23. Então, quem é o C23? Menos 1 elevado a 2 mais 3 vezes D23. Então, C23 é igual a menos 1 elevado à quinta potência vezes o determinante que você encontra excluindo a segunda linha, e dessa vez você vai excluir a terceira coluna, tá? C23 sai a segunda linha e sai a terceira coluna. Então fica 2 e menos 1, 2 e menos 1, 6 e menos 2. Então vamos lá, C23 é igual a menos 1 elevado à quinta potência é menos 1. Tá? Base negativa expoente ímpar continua negativa. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 6 vezes menos 1 é menos 6. Menos 6. Então, C23 é igual a menos 1 vezes menos 4 mais 6. Então, C23 é igual a menos 1 vezes 2. Né? Menos 4 mais 6 é 2. E C23 é igual a menos 2. Então, voltamos para cá, menos 2. Então, pessoal, eu encontrei esses dois cofatores. Vocês devem ter entendido por que eu não calculei esse, porque é desnecessário. Quando eu multiplicasse por zero, daria zero de qualquer forma. E aí vamos finalizar, né? Quem é o determinante da matriz A? 0, mais por menos, menos. Aí a gente faz a conta, né? 4 vezes 16 dá 64, né? 64, mais por menos, menos. 5 vezes 2, 10. Portanto, o determinante da matriz A é menos 64 menos 10, que dá menos 74. Né? Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.